Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios 2, versos 11 a 22. Hoje pela manhã eu vou falar sobre o preço da nossa unidade. Ser um custa muito caro. E é disso que o apóstolo Paulo vai tratar nesta passagem. Efésios 2, versos 11 a 22. Se alguém ao seu lado não tem um exemplar, vou pedir para você abrir o seu e ajudar a quem está ao seu lado. A Bíblia diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz, a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Curve a sua fronte. Bendito Deus e nosso Pai, suplicamos-te agora que a tua palavra lida, e esta é a parte mais importante do sermão, que a tua palavra seja aplicada a cada coração neste lugar. Abençoa-nos neste tempo em que vamos refletir em torno da Tua palavra. Pedimos a ação do Paráclito Divino, o Espírito Santo, para que essas verdades tão agudas e tão importantes possam fazer diferença na vida de nossa igreja. Derrama as Tuas mãos copiosas bênçãos sobre este lugar e ajuda o Teu servo, dentro das limitações que ele tem, para que ele possa transmitir aquilo que Tu tens como propósito para esta congregação nesta manhã. É a oração que eu faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Eu quero chamar sua atenção para algumas coisas importantes já na introdução da minha fala, ao olhar para essa passagem tão importante do Novo Testamento. A primeira coisa é a importância desta carta. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é considerada a coroa do paulinismo. Esta carta é um tratado teológico acerca de Cristo e a sua igreja. Se a ênfase do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses foi sobre a primazia de Cristo, a ênfase do apóstolo Paulo nesta carta é a igreja. Essa é uma carta eclesiológica
importante para a igreja do passado e continua sendo importante para nós hoje. Não admira que Calvino e o Dr. Stott tivessem esta carta como sua carta predileta. A segunda coisa importante são as circunstâncias desta carta. O apóstolo Paulo escreveu esta carta na sua prisão domiciliar em Roma. O apóstolo Paulo estava algemado aos guardas da chamada guarda pretoriana. Portanto, Paulo não escreveu esta carta em um gabinete confortável, numa situação fácil. Ele escreveu esta carta em um momento de adversidade. Daí porque essa carta também é preciosa. Porque mesmo numa circunstância como esta, Paulo fixou a sua visão e o seu coração na igreja e na eternidade. Aquilo que está reservado para a vida da igreja, sobretudo no futuro. Embora Paulo falasse do passado, quando o Senhor nos escolheu, embora falasse do presente, em que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, a fixação da mente dele está mais para o futuro, as bênçãos que nos estão reservadas na eternidade. Paulo era diferente de nós. Nós olhamos para o problema de agora. Paulo conseguia dirigir o seu pensamento. A terceira coisa importante é o propósito desta carta. O apóstolo Paulo está trabalhando um tema aqui, sobretudo nesse parágrafo que acabamos de ler. Ele está tratando a questão da nossa unidade. Uma unidade que é cara, que custou o preço de Jesus, o sangue de Jesus. A igreja de Éfeso era uma congregação mista, formada de judeus e gentios. E é possível que houvesse ali algum ponto de tensão entre eles, porque vocês sabem perfeitamente da hostilidade que havia entre judeus e gentios, e sobretudo da parte dos judeus em relação a estes. Dr. William Barclay fala sobre a animosidade que havia entre essas duas raças. Para você ter uma ideia, o judeu ele tinha uma concepção de que o gentio foi criado apenas com uma finalidade, para ser o combustível do fogo do inferno. Se uma jovem judia falasse que ia se casar com um gentio, ou seja, um não-judeu, isso para sua família era um ultraje. Quando ela comunicava isso, a família promovia um funeral, porque para a família ela tinha morrido. O mesmo se aplicava ao rapaz. Se uma mulher gentia estava grávida e prestes a dar à luz, e um judeu se prontificava a ajudá-la, ele era execrado, porque dizia-se que não se podia ajudar no nascimento de um novo gentio. O mundo do apóstolo Paulo era assim, uma perfeita divisão entre judeus e gentios, uma animosidade das duas partes. E aí Paulo vem aqui escrever para nós, e escrever sobretudo a esta igreja, que é um corpo misto, porque embora predominantemente uma igreja de gentios, também os judeus estão lá. E o apóstolo Paulo vai falar sobre os efeitos da cruz de Jesus Cristo. Paulo vai dizer que Cristo veio desfazer inimizade, veio quebrar com todo tipo de inimizade, veio unir no seu corpo tanto judeus quanto gentios, e esse é o pano de fundo daquilo que a gente vai pensar aqui. Esse é o estofo dessa passagem. Entenda que o mundo do apóstolo Paulo era assim, dividido em dois grupos. Se você não era judeu, você é gentio, e se você é gentio, você era objeto do profundo desprezo por parte destes. O que nós precisamos olhar na passagem desta manhã? A primeira coisa, a situação dos gentios antes da cruz de Cristo. E você é um gentio na visão de um judeu. Todo que não é judeu é gentio. Qual era a condição destes? Qual era a nossa condição, olhando nesta perspectiva?
Perceba você que quando o apóstolo Paulo começa o verso de número 11, ele começa com uma conjunção. Ele escreve dizendo, portanto. Quando Paulo coloca portanto, ele está unindo aquilo que ele havia dito antes ao que ele vai dizer agora. Nos versos anteriores, Paulo fala sobre a graça. Nós fomos salvos tão somente pela graça. Nenhum de nós aqui tem merecimento algum na salvação. Nenhum de nós vai entrar na glória batendo no peito e dizendo, eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz por onde. Portanto, a salvação não deve ser para nós nenhum motivo de orgulho. Tão somente devemos ser humildes e reconhecer que fomos alcançados tão somente pela graça incomensurável do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Por que ele está usando portanto? Porque possivelmente os gentios que faziam parte da igreja, eles se orgulhavam. Se orgulhavam porque, a despeito de não terem recebido a revelação especial como os judeus, eles creram. Apesar de Cristo não ter vindo prioritariamente para eles, foram alcançados por Cristo e conseguiram responder ao chamado dele. Talvez eles estivessem se orgulhando, então Paulo disse, portanto, lembrai-vos. Algumas vezes a Bíblia vai mandar você esquecer. Quantas passagens na Bíblia diz para nós buscarmos o esquecimento, mas aqui o apóstolo Paulo busca a lembrança. Lembrar do quê? Vocês estão orgulhosos? Vocês se ufanam pela salvação? Lembrai-vos de que outrora, vocês gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Lembrai-vos do quê? Paulo manda eles lembrarem pelo menos de 5 coisas importantes que estão no versículo 12. Projeta para mim. Primeiro, vocês devem lembrar que vocês estavam sem Cristo. Estar sem Cristo é a maior tragédia que pode existir na vida de uma pessoa. E quando Paulo usa a palavra Cristo, que é na verdade um título, ele está usando a palavra Messias. Lembrai-vos de que outrora vocês não tinham o Messias, porque o Messias foi prometido para a casa de Israel. Israel viveu sempre sob o vislumbre dessa promessa. Caminhavam e olhavam para a história, olhavam para o horizonte dela, na expectativa de receber o Messias. Mas vocês, gentios, não tinham esperança alguma, porque vocês não visualizavam essa promessa. Vocês estavam também estranhos ao quê? Ou separados da comunidade de Israel. Você sabe que Deus separou o povo de Israel? Deus transformou aquela nação numa nação peculiar. Nessa nação Deus investiu as suas melhores promessas e investiu as suas bênçãos. Como Deus abençoou Israel? Deu a ela a sua lei, deu a ela os seus mandamentos, deu a ela a sua bênção. Mas a vocês, gentios, nada disso foi dado, porque vocês estavam separados da casa de Israel. Vocês estavam também estranhos à promessa e às alianças. A promessa que Deus fez a Abraão no passado e as alianças que Deus foi ratificando a partir daquela promessa original. Vocês eram estranhos a tudo isso. Vocês não tinham esperança no mundo. Note que, embora a igreja de Éfeso estivesse na Ásia, essa igreja estava mergulhada sob a influência da cultura helênica, da cultura grega. E vocês sabem que os gregos não tinham esperança alguma. O grego olhava para o final e dizia, tudo se acaba na morte. Não existe nenhuma esperança para nós. Morreu, acabou. E era exatamente assim que viviam os crentes anteriormente à cruz de Cristo. Eles não tinham qualquer esperança no mundo.
a vida e a história deles caminhavam para o nada. Pelo menos essa era a concepção. E quinto, lembrai-vos de que vocês viviam sem Deus no mundo. E note que sem Deus aqui é a palavra ateós, de onde vem a palavra ateus. Na verdade, irmãos, eles viviam sem Deus, mas não sem deuses. Deuses eles tinham muitos. Na cidade de Éfeso estava plantado aquele templo que era considerado a sétima maior maravilha do mundo. O templo da deusa Diana dos Efésios, considerado uma maravilha em termos de arquitetura. Essa cidade estava mergulhada em culto a muitos deuses, e sobretudo a deusa Ártemis. Deuses eles tinham muitos, mas eles não tinham o verdadeiro Deus. E é curioso que quando Paulo usa a palavra sem Deus, e ele usa teós, de onde vem a palavra ateu, a ideia do apóstolo Paulo é exatamente esta: quem adora a muitos deuses nega a existência do Deus único e verdadeiro. E quem nega a existência do Deus único e verdadeiro é um ateu, embora possa adorar a muitos deuses. O que o apóstolo Paulo pontua para aqueles irmãos orgulhosos é que a situação deles era calamitosa antes da cruz de Cristo. Mas aí Paulo vai começar o outro parágrafo com uma adversativa, e esse é o meu segundo ponto no sermão de hoje cedo: a situação dos gentios depois da cruz de Cristo. Note o que ele vai dizer no verso 13, se você está com a Bíblia aberta. Mas agora, e esse mais agora é uma adversativa que manifesta uma mudança no estado. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A cruz traz aproximação. A cruz desfaz todo tipo de separação. E você sabe que nós somos afeitos a isso. Nós nos separamos com muita facilidade. Nós criamos inimizades com muita facilidade. Conta-se que numa pequena cidade havia duas igrejas pequenas que resolveram se unir para que então formasse uma igreja maior, uma igreja mais forte, capaz de realizar o seu projeto e o seu plano de evangelização. O conselho das duas igrejas se reuniram e planejaram um culto em que as duas igrejas seriam fundidas em uma só. Anunciaram isso na cidade, colocaram uma nota no jornal, e então chegou finalmente o dia em que as duas igrejas seriam reunidas e formariam uma igreja só. A igreja estava cheia, a imprensa estava lá, a comunidade estava lá, para presenciar esse momento em que duas igrejas se tornariam uma só. E aí quando começaram o culto, disseram: vamos recitar o Pai Nosso. Uma igreja disse: e perdoa as nossas dívidas. O segundo grupo de outra igreja disse: e perdoa as nossas ofensas. Tentaram conciliar isso no culto, mas não deu certo. Terminado o culto, o conselho das duas igrejas se reuniram para tomar uma decisão. Se seguiriam dizendo: e perdoa as nossas dívidas, ou se então seguiriam dizendo: e perdoa as nossas ofensas. Acontece que aquela reunião terminou e eles não chegaram a um consenso, e naquele mesmo dia em que as duas igrejas se uniram, naquele mesmo dia se separaram. Uma igreja seguiu com as suas ofensas e a outra seguiu com as suas dívidas. Esse é o clima de beligerância que está presente em nosso coração. Não é difícil entender os dias do apóstolo Paulo, quando judeus e gentios estão tão separados um do outro. Mas Paulo vem aqui dizer que um dos propósitos da cruz de Jesus Cristo não é apenas levar-nos para o céu, é desfazer todo tipo de inimizade. Ele quebrou a parede da separação que havia entre nós. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre a parede de separação, ele certamente está lembrando aquela parede que existia
no templo de Jerusalém. Você sabe que havia um recinto em que os gentios e os estrangeiros não podiam penetrar. Segundo Flávio Josefo, historiador judeu, diz que essa parede tinha 1,5 metros de espessura. E de forma regular e a cada espaço havia uma placa dizendo que se o estrangeiro ultrapassasse aquele limite, ele seria responsável pela sua própria morte. Aquela parede estava ali para separar os judeus dos gentios, porque os gentios podiam olhar para o templo, mas não podiam tomar parte no culto e na adoração e, portanto, estavam separados de Deus. Mas Paulo vem dizer aqui sobre os efeitos da cruz de Cristo. Ele não apenas rasgou o véu do templo, ele também arrancou a parede de separação que havia, dizendo que agora o acesso à salvação é para todos, judeus e gentios. E Cristo vai unir agora dentro da sua igreja a ambos, dizendo que Deus agora não tem 2 povos, Deus tem um povo só. E essa é a bênção da cruz do Calvário. Somente quando nós chegarmos na eternidade, seremos capazes de mensurar os efeitos da cruz de Cristo. Essa que desfez todo tipo de inimizade e de separação. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, 3 coisas foram garantidas aos gentios, e aí você deve se incluir. Porque se nós não somos judeus, na visão deles nós somos gentios. 3 coisas vão acontecer por causa da cruz. Agora nós somos o quê? Uma nação. Observe o que Paulo vai dizer no verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E a palavra concidadãos aqui é a palavra politeia. A ideia de alguém que é inserido na comunidade, de alguém que agora já não é mais um estrangeiro, mas que faz parte da mesma nação. Nós somos esse povo de Deus. Nós fomos aproximados e inseridos no povo de Deus. E isso tem a ver com a cruz de Jesus Cristo. Não apenas com cidadãos dos santos, mas ele disse, agora nós somos também da família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, nós somos agora filhos, fomos recebidos na família de Deus, Deus é o nosso Pai. Nós nos relacionamos com Ele dentro dessa perspectiva. E mais do que isso, nós somos o santuário de Deus. Diz o versículo 22 no seu final, que nós fomos edificados, e agora nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você sabe que o maior anseio de Deus foi caminhar com os homens. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, diz a Bíblia que na viração do dia, Deus descia no jardim e conversava com eles. Mais adiante vamos encontrar Enoque, com quem Deus andava, porque diz a Bíblia que Enoque andava com Deus. E aí veio o dilúvio. O dilúvio marcou uma separação, seccionou, porque cada um dos filhos de Noé seguiu e formou o seu próprio povo. Separação. Mas quando chega o êxodo, Deus vai manifestar o desejo de caminhar novamente com os homens. Manda construir um santuário. E disse, vocês vão me edificar uma casa, um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Mas diz a Bíblia que Israel pecou. E Deus então se afastou deles. Aquela expressão que nós vamos encontrar na Bíblia, e que talvez seja uma das mais trágicas, e acabou, foi-se a glória do Senhor. Deus se afastou. Mas Deus sempre teve o anseio de caminhar conosco. E aí veio Jesus Cristo. E na cruz do Calvário, Ele rompeu, Ele quebrou toda a parede de separação, Ele uniu a todos no seu corpo, e quando eu digo todos, todos os que creem, não importa se judeus ou gentios. E aqui eu vou terminar. Vou terminar dizendo 2 coisas importantes. A primeira é que a reconciliação, ela partiu de Deus. Se dependesse de nós, nunca seríamos reconciliados. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,18, que
Deus tomou a iniciativa, que toda a reconciliação partiu dele, embora tenha sido feita por meio de Jesus Cristo. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com ele e de nos reconciliar uns com os outros. Essa é uma beleza da cruz de Cristo. Ela promove reconciliação horizontal, porque dentro da igreja todos, não importa a raça ou o povo, estão unidos, e ela rompe essa separação que havia no sentido vertical entre nós e Deus. Deus tomou a iniciativa disso. Deus enviou Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por isso, porque se Ele não tivesse tomado a iniciativa, nós nunca teríamos sido reconciliados com Ele. E por último e mais importante, porque esse é o meu foco hoje pela manhã, é que a reconciliação ela custou caro. Custou o sangue de Jesus Cristo. Versos 13 e 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Hoje nós estamos aqui unidos uns aos outros, tão diferentes uns dos outros. Essa união não foi uma união qualquer, não é uma unidade qualquer. Ela foi promovida por Deus através de Cristo. E o elemento que foi usado foi o sangue de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que quando nós atentamos contra a unidade da igreja, nós ultrajamos o sangue de Jesus Cristo, porque Cristo pagou com seu sangue pela nossa unidade. Interessante que na oração sacerdotal de João 17, Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Cristo orou pela nossa unidade, e não apenas orou por ela. A Bíblia diz que Ele derramou seu sangue para promovê-la. Portanto, quando nós quebramos a unidade na igreja, quando nós alimentamos inimizades na igreja, nós estamos ultrajando o sangue do Cordeiro, porque Ele derramou seu sangue para que nós fôssemos um. Uma boa pergunta para nós é que tipos de relacionamentos nós cultivamos? Porque possivelmente dentro da igreja de Éfeso havia algum ponto de tensão entre eles. Uma igreja formada de judeus e gentios, e Paulo vai lembrar para eles que entre eles não pode haver nenhum tipo de inimizade. Ouça com muita atenção, não pode existir nenhum tipo de inimizade dentro da igreja de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E essa comunhão, ela não pode ser artificial. Ela tem que ser genuína. Se nós temos relacionamentos quebrados, em nome de Jesus, nós temos que tratar disso o mais urgente possível. E aqui eu quero voltar com vocês para a fala de Jesus em Apocalipse 2, versículo 4. Ele disse a esta igreja, que é a igreja de Éfeso, para a qual o apóstolo Paulo está escrevendo: eu tenho contra vocês uma coisa só, vocês deixaram o primeiro amor. É curioso que a igreja de Éfeso foi fundada por um pastor bastante amoroso. Lembra vocês que quando Paulo se despediu da liderança desta igreja e disse: vocês nunca mais vão ver o meu rosto? A Bíblia diz que os líderes desta igreja choraram copiosamente porque perceberam que nunca mais veriam o apóstolo Paulo. Paulo foi um pastor muito amoroso nessa igreja. Quando Paulo terminou o seu ministério em Éfeso, quem o sucedeu no ministério desta igreja foi o apóstolo João, chamado de o apóstolo do amor. Essa igreja foi fundada por um pastor amoroso, que foi sucedido por um apóstolo que foi chamado o apóstolo do amor. Mas Jesus disse que essa igreja era uma igreja deficiente em amor. E agora olhe para mim, por favor. Das 7 igrejas do Apocalipse mencionadas, somente uma está funcionando até hoje. A igreja de Filadélfia. E Filadélfia, você sabe,
significa amor fraternal, amor entre os irmãos. Esta igreja está de pé até hoje. Mas se você visitar a cidade de Éfeso, a única coisa que você vai encontrar lá é um monte de pedras. Nenhuma igreja sobrevive sem unidade. Nenhuma igreja sobrevive sem amor. Jesus orou pela unidade e trabalhou por ela. Diz o apóstolo Paulo que ele evangelizou a paz. E ele não apenas falou da paz, ele trabalhou por ela. Derramou o seu sangue. E ele fez isso para acabar com todo tipo de inimizade. A cruz de Cristo desfaz inimizade. Ela desfaz a inimizade no sentido horizontal, para que nós, homens, podemos nos entender. E ela desfaz a inimizade que foi gerada no Éden, a separação entre nós e Deus. Cristo já derrubou a parede de separação. E você não deve construir uma nova. Nós temos que servir de pontes e não de muros. Cristo já derrubou o muro e você não pode tornar a erguê-lo novamente. Inimizade não combina com o Evangelho. Por isso que Cristo, ao derramar o seu sangue, derramou não apenas para que nós pudéssemos ter o vislumbre e a certeza da eternidade, mas que nós pudéssemos viver numa comunhão a partir daqui e por toda a eternidade. Como que você espera viver na eternidade com os seus irmãos se você não se entende com eles aqui? Como que você pode esperar ter comunhão no céu se você vive em beligerância aqui? Peçamos a graça de Jesus para que nós vençamos tudo isso. E dizer a vocês que a única iniciativa de paz que venceu e vence é aquela que parte de Deus. Vamos ficar em pé todos nós. Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Vamos pedir a Ele a sua graça. E aqui eu falo a Igreja Batista Cristo Salva. Nós somos uma boa igreja. E nós somos uma igreja que tem perspectiva de futuro. Eu sempre me alegro em pensar sobre isso em minha casa. E eu sempre converso isso com os líderes da igreja. A Igreja Batista Cristo Salva tem grandes perspectivas de futuro. Deus ainda tem muito para realizar aqui. Mas isso só será realidade se de fato nós vivenciarmos esse princípio da palavra. Nenhum tipo de inimizade entre nós. Nós precisamos ter humildade. Paulo, quando trabalha os gentios da igreja, orgulhosos, ele disse: lembrai-vos. Lembrem que vocês eram. Lembrem que vocês estavam alheios a tudo. Estavam sem Deus, sem Cristo, vocês não tinham esperança, vocês não tinham acesso às promessas. Deus investiu muito em vocês. Sejam humildes. Que o Senhor gere isso em cada um de nós. Vamos orar. Ó Deus, abençoa a esta igreja em particular. Desfaz entre nós todo tipo de nó, todo tipo de inimizade. Promove, Senhor, entre nós, através do Teu Santo Espírito, a genuína, perfeita e mais profunda unidade. Dá-nos a humildade para reconhecermos nossos erros e dá-nos a humildade de fazermos aquilo que o Pai já fez no passado, tomar a iniciativa da reconciliação. Abençoa-nos para que no futuro esta igreja esteja de pé. Permita que no curso da história ela não se torne apenas um monte de pedras. Lembrando que aqui um dia existiu uma igreja, mas que no correr da história ela se mantenha de pé pelo testemunho de ter sido uma igreja unida, uma igreja em amor, assim como Jesus exortou a igreja de Éfeso. Dá-nos a Tua bênção e conserva-nos assim. E permita que agora esse momento de celebração da ceia não seja de uma comunhão artificiosa, mas de uma comunhão genuína e verdadeira entre nós. Eu te suplico isto, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.